profeta que recebeu uma palavra de Deus, uma ordem de Deus para passar um povo. O Senhor disse para ele assim, ele se dirigindo ao povo, ele disse assim: olha, assim diz o alto e sublime que habita a eternidade. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o coração do contrito e o espírito do abatido. Mais adiante ele diz assim, porque o Senhor ele fala que o homem ele é como um mar agitado, né, cujas águas lançam de si nome lodo, referindo-se ao perverso. Ele fala, mas quanto ao perverso, diz o meu Deus, não há paz, né? Então ele fala que o perverso é como um mar agitado, cujas águas não podem quietar-se. Quanto ao perverso, diz o meu Deus, não há paz. Então o interessante é que Deus ele tem muito a falar à sua igreja, e a igreja do Senhor é um povo submisso, é um povo obediente, é um povo quebrantado, e eu acredito que o Senhor os homens que sobem a este lugar, eu acredito, tenho certeza absoluta que eles sobem com o intuito tão só de edificar vidas, de trazer um recado de Deus para a sua igreja. E nós somos a igreja do Senhor, a igreja do Deus vivo. Nós não somos qualquer coisa, somos a igreja de Deus. Entendeu, amados? Então é necessário que vivamos uma vida pautada em Deus, pautada na palavra de Deus, né? Eu me alegrei muito quando me encontrei com o Valdo Divino lá fora. Nós tínhamos momentos assim maravilhosos aqui. Nós moramos aqui no tempo, no tal Galpão das Ovelhas, né, quando ainda não existia esse auditório, e morou aqui um grupo de irmãos, e o Valdomiro estava no meio da gente, entre nós. E quando eu saí daqui, eu precisei levar minha mudança para São Pedro, e ele fez a minha mudança. Minha mudança foi feita num Fusca. Eu era um camarada abastado, cara, e ele levou minha mudança num Fusca, e ainda sobrou espaço, mas foi muito bom. Eu sou um cara rico, muito rico, né? Então, amados, eu quero dizer para os irmãos que nós precisamos levar uma vida de oração, uma vida de constante dependência de Deus, né? Nós vivemos dias difíceis, dias trabalhosos, e a igreja do Senhor ela tem que estar mais focada em vidas. O nosso objetivo nesta terra é resgatarmos vidas, porque o mundo jaz no maligno, o diabo tem pressa, né? O diabo trabalha incessantemente com o intuito tão só de destruir vidas, de levar vidas para o inferno. Nós muitas vezes nos acomodamos, nós às vezes nos deixamos frear pelo inimigo, mas Deus ele tem a usar, ele quer usar não anjos, Deus quer usar a sua igreja, o seu povo, para que vidas sejam resgatadas pelo seu poder. Jesus diz assim: olha, todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Todo o poder foi dado ao Senhor nos céus e na terra. Mas ele diz: olha, é importante fazer discípulos. Eu recebi o poder e estou dando ordem a vocês de fazerem discípulos, porque eu vou estar com vocês todos os dias, até a consumação do século. Então nós não estamos só, nós estamos com aquele que tem todo o poder. Na certa ocasião, Jesus falou assim: olha, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu também o amarei, me manifestarei a ele. Judas, não o Iscariotes, diz assim: Senhor, de onde procede que está para manifestar-te a nós e não ao mundo? Jesus responde: aquele que me ama guardará as minhas palavras, e o Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Então isso ocorre dentro de nós, isso ocorre em você. Nós somos a habitação da Trindade divina. Então nós não estamos só, nós estamos nesta terra para cumprir com um papel. Nós precisamos falar em tempo e fora de tempo, porque o dia, fim do dia se aproxima. O Senhor está às portas.
E muitas vidas têm ido para a eternidade sem Deus. Rogério fazia parte do grupo familiar de São Pedro, Rogério, Bia, irmã Maria Jennifer. E numa certa ocasião nós lançamos uma campanha de oração. Nós fomos para o monte, ficamos um tempo ali orando, buscando o Senhor. E o nosso objetivo era salvar vidas. Eu buscava, eu chorava muito e falava com Deus, falava: Senhor, eu sou muito preocupado comigo mesmo, preocupado com a minha casa, com a minha família. Eu sou egoísta. O Senhor coloca no meu coração um amor tremendo, um amor grande. Dá-me um coração angustiado, um coração que chora, que se angustia pelas almas que se perdem. Senhor, eu quero chorar, me angustiar ao ponto de ser motivado por este amor, a salvar, a libertar vidas. Senhor, porque este é o propósito pelo qual o Senhor mantém a sua igreja ainda na terra. Senhor, eu preciso salvar vidas. Dá-me um coração angustiado. Senhor, eu preciso salvar vidas. E eu chorava, buscava o Senhor. E ainda hoje há algo que borbulha na minha alma, no meu espírito. Há um desejo ardente, muito grande, de salvar, de libertar vidas. Um dia, irmãos, alguém se compadeceu de mim, teve misericórdia na minha vida. Alguém via o caminho que eu trilhava. E alguém falou a mim do amor de Deus. Irmãos, já tomei vários tiros, quase que a queima-roupa. Eu tive que fugir de Vitória, ficar um tempo fora daqui. E eu fui chamado para fazer diferença, fui chamado para fazer a obra de Deus na terra, como você foi chamado. Não brinquemos com Deus, irmãos. Deus é muito, muito, muito tremendo. Deus é santo, o Senhor é santo. Quando eu estou orando, eu gosto muito de exaltar a santidade de Deus, a soberania de Deus, porque santo, 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 santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor é santo. Assim diz o alto e sublime, que habita a eternidade. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para verificar o espírito do abatido e o coração do contrito. Amados, o Senhor é Deus. O Senhor é Deus. E precisamos fazer a obra do Senhor enquanto é dia, porque a noite vem quando não podemos mais trabalhar. O momento é este. Eu não tenho mais, preocupo muito com esta vida. Eu lembro quando eu fui acometido dessa doença, esse problema. Para muitos que não sabem, eu fui acometido de um câncer de próstata. E quando eu recebi o diagnóstico, eu falei: eu acho que meu tempo aqui acabou. E eu falei com a minha esposa, chamei minha esposa e falei para ela assim: olha, continua fazendo a sua caminhada, continua fazendo os seus exercícios, continua levando a sua vida. Vamos na empresa ver o que eu posso fazer, como é que funciona tudo isso aí, questão de ação, como é que fica tudo isso, porque brevemente eu estarei com o Senhor. Certeza, irmão, certeza de que você estará com o Senhor. Se você morreu hoje, parte dessa vida hoje é muito sério, irmãos. Estou brincando, é muito sério. Qual será o seu destino? Para onde você vai? Está muito preocupado com o aqui e agora, e a sua vida com Deus. Qual será o seu destino? Para onde você vai? Onde você vai passar a eternidade? No céu ou no inferno? E aí eu falava com a minha esposa: vamos ver o que a gente faz aí, que brevemente eu estarei fora daqui, eu estarei com o Senhor. E falei com Deus assim: há uma tendência muito grande a que questionemos o Senhor. Senhor, por que isto, por que aquilo? Existem tantos drogados, tanto marginal aí fora, matando, roubando.
Sou teu servo, porque justamente eu? Porque eu tenho que ser acometido desta enfermidade? Porque eu? Há uma tendência muito grande a que questionemos o Senhor. Há uma tendência muito grande a que murmuremos, ou que até blasfememos contra Deus. Conhecendo a minha vida, sabendo quem eu sou, eu falei: Senhor, eu sou tendencioso a tudo isso, mas eu te conheço, eu sei quem tu és. Senhor, que paire sobre mim o espírito adorador, longe de mim todo espírito de murmuração. Senhor, eu só quero te adorar. Ajuda-me a te adorar em meio às lutas, em meio à angústia. Daqui a pouco eu estarei me definhando, sentindo muitas dores, e a minha vida vai se esvaindo. Senhor, mas que uma coisa não me falte: espírito adorador. Senhor, eu quero te adorar, só te adorar. Eu me lembro que eu me ajoelhava e cantava aquele louvor que diz assim: só me resta te adorar, só me resta te adorar. Os irmãos conhecem? Eu me ajoelhava cantando e chorando: Senhor, só me resta te adorar, só me resta te adorar. Então este é o nosso propósito, irmãos. Temos que viver nesta terra como se vivêssemos dias finais, porque o fim vem sem demora. O Senhor está às portas. O Senhor está às portas. O que temos feito? Estamos preparados para o encontro com o Senhor? Como é que está a sua vida? Como é que está a minha vida com Deus? Aqui eu sou uma coisa, lá fora eu sou outra, em casa eu sou outra, na escola eu sou outra. Como é que está a minha vida, a sua vida com Deus? O que temos introduzido no culto ao Senhor? O que você tem introduzido no culto ao Senhor? O que você tem trazido para o culto a Deus? O que Jesus falou com a samaritana? Senhor, nós adoramos neste monte de Gerizim, né? Vós dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Mulher, pode escrever-me que nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem do judeu. Mas virá a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. O que você tem introduzido no culto a Deus? O que você tem trazido para ser associado ao culto a Deus? Temos feito a diferença? Temos sido diferentes? Temos uma postura às vezes tão errada que não atraímos ninguém, que não atraímos as vidas. O mundo tem que ver Cristo, tem que ver Jesus em você, tem que ver Jesus em mim. Qual tem sido a minha postura como crente? Qual tem sido a minha postura como crente? Qual tem sido a sua postura como crente? De que forma você tem servido ao Senhor, cultuado ao Senhor? Nosso culto é racional. É muito sério, irmãos. Muito sério. Para que estou aqui? Para que você está aqui? Que objetivo, que finalidade o Senhor nos mantém nesta terra? Para que estou aqui? Para que você está aqui? Quem é o nosso presbitério? Quem é o governo da igreja? Quem são esses irmãos? Interessante que quando Paulo chegou a Éfeso, ele mandou a Mileto chamar os presbíteros e conversou duramente com eles, porque grande era a responsabilidade daqueles homens.
Tendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreares a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Ele disse que dentro da igreja se levantariam pessoas falando coisas pervertidas para arrastarem discípulos após eles. Ele alertou, ele orientou os presbíteros. Há um peso muito grande sobre as costas desses irmãos. E nós temos bombardeado o governo da igreja com críticas destrutivas, malignas. Temos nos levantado contra nós mesmos. O reino que se levanta contra si mesmo, ele não subsiste. Temos nos levantado contra nós mesmos, nos degladiado contra nós mesmos. Temos ouvido uma mensagem, chegamos em casa e criticamos à vista dos nossos filhos. Você não sabe o que você está plantando, meu irmão. Miséria, desgraça que você está plantando na sua casa. Quem são esses homens? Eles foram levantados por Deus, são homens de Deus. Você é convicto de que eles realmente foram levantados por Deus? Deus os designou, eles foram comissionados, Deus os levantou para este ministério. Você tem essa convicção? Que prova você dá disso? Que prova damos disso? Se são, qual a razão do não reconhecimento, da não submissão e do não respeito, e o fato de não orarmos por esses irmãos? Eu tenho alguns alvos de oração. Eu tenho buscado em casa, eu gosto de orar em voz alta. Minha esposa às vezes fala comigo assim: Edson, os vizinhos, fala mais baixo. Eu começo a orar baixinho, daqui a pouco eu estou gritando. Eu me entusiasmo, e é uma coisa tão gostosa, e às vezes eu estou falando em tom alto. E um dos meus alvos é o presbitério da igreja, jovens, os adolescentes, o ministério de jovens e de adolescentes, os casados, o ministério de casados. Eu tenho orado pelos irmãos, tenho guardado os irmãos em oração, eu tenho buscado o Senhor, porque eu sei que dura é a batalha. E a batalha. E o interessante, amados, que o Senhor é muito presente quando buscamos a face do Senhor, quando oramos, quando buscamos o Senhor. Eu tenho tido algumas experiências de me ajoelhar. Geralmente estou aí às 2 horas da madrugada, eu chego no serviço tarde, aí fico um tempo ali conversando com os filhos, esposa, e eles vão dormir às vezes 2 horas da madrugada, eu vou para o joelho falar com Deus. E quando eu me ajoelho e começo a falar com o Senhor, eu sinto que uma presença se põe do meu lado. Uma presença tremenda, soberana se põe do meu lado. Eu falei: Nilce, toda vez que eu me ajoelho para falar com Deus, alguém se põe do meu lado. Não é, amor? Alguém se põe do meu lado. Ao ponto de às vezes eu ter que abrir os olhos, porque a presença é muito, muito grande. Numa certa ocasião eu estava orando. Certo dia eu estava orando de joelho, ali falando com Deus. De repente, uma presença, e de repente eu olho a minha esposa passando. Eu me assustei. Eu falei: meu Deus, deve ser um anjo, né, tia? E aí eu me assustei. Minha esposa passando. Mas o Senhor, ele se faz presente quando oramos, quando buscamos a face do Senhor. Precisamos orar, precisamos buscar o Senhor, irmãos. São feitos convites aí, convites a que estejamos em oração, vamos nos reunir para orarmos, para buscarmos o Senhor. E os irmãos colocam aí vários motivos. Eu quero te dizer que muitas são as estratégias feitas, mas não no Senhor. Você cria estratégias humanas, planos humanos, mas sem oração. Criamos estratégias sem oração, sem nenhum. A gente vê que não há resultado nenhum.
criamos, lançamos estratégias, vamos fazer isso, fazer aquilo, aquilo outro, mas não colocamos diante de Deus em oração, não choramos, não clamamos, não nos angustiamos diante de Deus, para que aquilo dê certo, para que realmente seja aquela a vontade de Deus, o propósito de Deus. E muitas vezes são estratégias humanas, sem nenhuma eficácia. Precisamos orar, precisamos buscar o Senhor, precisamos buscar a face do Senhor. Oração. Herodes passou um vídeo há um tempo atrás, há uns dias atrás aí. Eu não sei se você foi impactado com este vídeo, meu irmão. Não sei se você foi motivado a orar um pouco mais depois de ter assistido esse vídeo. E é vergonhoso vir um homem de fora, um coreano, e falar que no Brasil o povo de Deus não ora. O povo de Deus tem pressa de sair das reuniões. Eu já falei com a minha esposa, olha, quando nos colocarmos diante do Senhor em oração, a gente não tem que ter pressa em se levantar. Temos que investir tempo. Uma vez eu falei com o Zezé, gastar tempo. Ele falou, não, irmão, investir tempo. Investir tempo. Então precisamos investir tempo. Passar um tempo com Deus, em oração, em comunhão com Deus, buscando dele qual é a vontade dele para com a sua vida, para com a sua igreja. Porque ele nos fala, ele fala com você, ele fala comigo, ele fala com a sua igreja. Temos que ter uma vida de oração, irmãos. Precisamos buscar o Senhor. Este vídeo não te impactou? Esta crítica que ele fez à Igreja de Deus no Brasil não mexeu com você? Não te trouxe vergonha? Não te fez assim envergonhado com a sua postura, com a minha postura como servo de Deus? Somos relapsos com as coisas de Deus, com o Evangelho, com a leitura da Bíblia, com a oração, com a vida com Deus. Nós vivemos o nosso casulo, vivemos a nossa vida, preocupado com a minha casa, você preocupado com a sua. E o mundo está morrendo e indo para o inferno. E nós somos os principais culpados. Então quem são os homens que Deus levantou como governo da igreja? Como é que apresentamos esses homens aos nossos filhos? Como é que você apresenta o presbitério da igreja aos seus filhos? Você os apresenta como autoridade de Deus? Você pode estar formando rebeldes em sua casa, criticando, falando dos irmãos na presença de seus filhos. Ninguém é perfeito, são homens passivos de erros, homens que erram, que pecam, homens falhos, como nós somos. Tira uma vida de oração, tenha uma vida de oração, tira momentos de oração pela vida dos irmãos. Você pode estar formando filhos rebeldes, filhos para o inferno. Tomemos cuidado com isso. São autoridades de Deus. Numa certa ocasião eu trabalhava na cooperativa do Banco do Brasil. Trabalhei com o Marcelo, não sei se ele está aqui. Trabalhei com o Marcelo de Dona Castorina. E eu me converti ao Senhor. Eu tinha muito pouco tempo de convertido. Levava o Senhor muito a sério, mas era muito ignorante no tocante a algumas questões. E eu trabalhava no caixa da cooperativa do Banco do Brasil. E os clientes são os cooperados. Só eles podiam comprar naquele lugar. De tanto vermos aquelas pessoas, nós acabávamos por fazermos amizade com eles. E, enfim, se tornavam muito íntimos, né? E numa certa ocasião, quando o presidente Sarney assumiu o governo, a presidência, o Brasil se viu numa crise muito grande na época, muitos produtos racionados, uma falta de alimento. E eu me lembro que na cooperativa, ali do caixa, nós somos ordenados a passarmos 5 latas de óleo, acho que 3 ou 4 pacotes de arroz. Os produtos estavam todos racionados.
Como eu tinha muita amizade com os cooperados, eles vinham com caixas de óleo, eu passava, digitava, passava aquilo ali, mas sem aquele espírito de rebeldia. Eram meus amigos, eu simplesmente passava. E eu passando aquelas compras, eu ainda novo convertido, conhecia muito pouco a Bíblia, lia muito pouco, era uma coisa muito recente. E Deus conhecia o meu coração. E eu ali passando aquelas compras, no caixa, e de repente eu ouço uma voz que falou comigo assim: Edson, você está passando por cima das ordens dos seus superiores. E eu parei, falei: passando por cima das ordens dos meus superiores, que voz é esta? Quem fala comigo? Mas eu caí em mim e vi que eu realmente estava sendo insubmisso. Eu recebi uma ordem e não estava cumprindo com uma ordem que eu havia recebido. Eu falei: não, eu não sei quem está falando, mas eu estou errado. Eu saí dali, faltavam uns 15 minutos para ir para o almoço. Eu saí dali, fui para um banheiro, tinha um banheiro assim, um pouco adiante. Eu entrei, fui para aquele compartimento onde ficou o vaso ali, baixei a tampa, me ajoelhei e falei com Deus. Falei: Senhor, eu pequei contra Ti, desobedecendo as minhas autoridades. Perdoa em nome de Jesus. Mas com muita dúvida de que se era Deus falando comigo ou não. E quando eu cheguei no refeitório, eu não consegui. Eu fui pegar a minha marmita, nós levávamos marmita na época. Quando eu peguei minha marmita, eu não consegui abrir, não consegui comer, não consegui assentar à mesa para me alimentar. Algo me impedia, eu não conseguia comer naquele momento. Eu não entendi o que estava acontecendo. E eu me via impulsionado pelo Espírito a abrir a minha Bíblia. E Deus queria falar alguma coisa, mas eu resistia. Eu falei: não, eu vou almoçar, depois eu leio. Mas algo muito forte me impulsionava a abrir a Bíblia, porque Deus tinha algo a falar comigo. Não, mas eu queria, porque eu estava com muita fome. Mas algo muito forte me impulsionava a abrir a Bíblia. E para minha vergonha, eu olho na porta do vestiário das mulheres e vi uma irmã sentada com a sua Bíblia aberta e lendo. Eu me envergonhei e falei: não, eu preciso ler minha Bíblia. Quando eu abri a minha Bíblia, eu achei um pedacinho de papel de uns 10 centímetros de comprimento por 3 de largura, escrito Romanos 13. Quando eu abri a Bíblia, eu vi aquele papelzinho, Romanos 13. Falei: vou ler esse aqui, almoço e acabou. Bem, o kit. Quando eu abri aquele papel, vocês sabem o que estava escrito? Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. As autoridades que existem foram por Ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e aquele que resiste trará sobre si mesmo a condenação. Imagina você se rebelando contra a autoridade de Deus. É muito sério, muito sério, é muito sério. E a partir daí eu comecei a ter lutas, ter guerras, ter problemas. E aí os meus colegas, os associados, os cooperados, pediam para eu passar. Eu falei: rapaz, eu não posso, aquela luta, o pessoal fechando a cara para mim, aquela dificuldade. E durante a noite eu tive um sonho. Eu estava era como se fosse um hotel, é um corredor com várias portas. Eu saí de um quarto e vi quando uma mulher foi assim adiante e entrou num quarto à esquerda. E eu fui atrás dela, abri a porta. Quando eu abri, ela aponta para mim e fala: eu vejo no seu rosto, não me lembro mais o termo que ela usou, vejo no seu rosto tal coisa assim, assim, assim. E eu falei: o que quer dizer isso? Ela disse: você no seu trabalho está sendo forçado a passar por cima das ordens dos seus superiores. E eu me ajoelhava, naquele momento eu me ajoelhava em sonho, glorificando a Deus, porque Deus teve zelo para comigo. Deus me poupou do pior, porque a rebeldia é como o pecado de feitiçaria, não tem diferença nenhuma do feiticeiro, e Deus me poupou. Então, amados, é muito sério. Eu acho interessante que às vezes a gente acha um pouco duro esse discurso, né? Lembro-me que há umas 2 semanas atrás, Júlio deu uma palavra aqui. Semana agora o Juninho falou.
e são palavras de advertência, de exortação. Eu me deleito quando eu sou tratado, quando eu sou disciplinado, quando eu sou exortado por Deus. Eu me deleito quando a palavra vem ao encontro de uma necessidade minha. Eu vejo que Deus tem selo para comigo. Interessante que há mais ou menos 2 semanas atrás, o Júlio falou aqui de pessoas que, quando sabiam que ele ia subir aqui para pregar, murmuravam. Já vem cajadada, já vem exortação. O que você quer ouvir, meu irmão? O que você quer ouvir? Você pode sair por aí, curtir sua vida para prostituição, curtir as mulheres. Fica a seu critério, meu irmão. É a sua vida com Deus. É a minha vida com Deus. Muitos não conseguem ouvir esse discurso. Não soa bem. São discursos tidos por discursos duros. Sabe o que diz o Senhor Jesus? Com respeito àqueles que são resistentes à palavra dele. Porque o que é pregado aqui é a palavra de Deus. Com respeito àqueles que fazem resistência à palavra de Deus. Vamos ver o que está escrito aqui em João 8, 47. Olha o que ele diz aqui, amados. 8, 47, depois do 43 a 44. Olha o que ele fala. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Se você não é de Deus, a quem você pertence? Olha o que diz o 44 e 45. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. É muito sério, né, irmãos? É muito sério. Precisamos guardar esses irmãos em oração, porque são bombardeados por nós mesmos, pela igreja do Senhor, muitas das vezes. Eu tenho uma convicção, uma certeza absoluta de que os irmãos, não estou aqui bajulando ninguém não, entendeu, irmãos? Não preciso disso não. Eu tenho uma absoluta certeza de que são irmãos levantados por Deus. Qual é o propósito de Deus, irmãos? Senão que produzamos homens e mulheres resgatadores de vidas, resgatadores de alma. O propósito de Deus é que produzamos, você na sua casa como pai, você que tem o seu filho, o propósito de Deus é que você produza no seu filho, que você torne ele um resgatador de almas, de vidas, um adorador genuíno. Deus, Ele quer que você, meu irmão, que você ensine o seu filho na sua casa, ensine com palavras e com a sua vida, com a sua postura como servo de Deus. Este é o propósito do Senhor. Que incentivo estamos dando aos nossos filhos? Estão sendo incentivados à santidade ou a uma vida? Que incentivo estamos dando aos nossos filhos? Estão sendo incentivados à santidade, a uma vida com Deus, ou consciente e com muita sutileza os estamos lançando nas trevas do pecado? São várias as portas que podemos abrir, sendo permissivos. Podemos abrir várias portas ao pecado, sendo permissivos. Possamos indicar aos nossos filhos o caminho das trevas, o caminho do inferno, o caminho da condenação eterna. Eu quero dizer para os irmãos que
Eu estou falando à igreja de Deus, não estou falando a um povo qualquer. E eu estou falando com os irmãos com muito temor e muito tremor, entendeu, irmãos? Com muito amor à igreja de Deus. E eu tenho observado, irmãos, eu tenho visto os Facebooks da vida. E é assustador que a gente às vezes vê os textos que são postados, o linguajar do povo de Deus. Irmãos, é terrível o que a gente vê. Tem vontade, dá vontade às vezes de colocar uma nota, mas é vergonhoso para a gente. Nós temos visto pessoas jovens e até mesmo adultos colocando textos com termos obscenos, coisas promíscuas, entende? Coisas vergonhosas ao povo de Deus. E agindo assim, como pode você, com que autoridade você pode falar do amor de Deus a uma pessoa? Difícil, é complicado. Linguajar, gírias, termos obscenos. Eu me lembro quando meu filho ainda era muito pequeno, Timóteo, ele devia ter uns 6 anos de idade, ele estava na creche. É necessário que nossos filhos brinquem com terra para que eles possam adquirir defesa, não é? Brincando com terra, adquirir defesa. Então vamos brincar na terra. Eu não vou prender o meu filho dentro de casa, vou mandá-lo para a escola, e ali ele vai adquirir defesa. Eu vou estar ensinando em casa, ele vai adquirir defesa contra as trevas, contra o pecado. Não tem como você prender o seu filho dentro de casa. Eu me lembro que o Timóteo, ele chegou em casa e me fez uma pergunta. Ele trouxe um termo que ele ouviu lá na escola, na creche. Chegou em casa e me perguntou, ele não sabia do que se tratava, o que significava aquilo. Eu falei: meu filho, isso significa isso, isso e isso. Coloquei para ele o significado daquela palavra, daquele termo. E ele nunca mais, não me perguntou e nunca mais usou desse termo. Os meus filhos em casa, irmãos, eles nunca ouvi da boca deles uma gíria sequer, ou um termo, uma palavra obscena. Nós não temos sido pais agressivos, pais durões, não. Nós temos apenas ensinado, temos acolhido os nossos filhos. Nunca ouvi da boca do meu filho uma gíria sequer. Bom, se você acha que não tem nada a ver com você, nunca ouvi da boca dele uma palavra, da boca da minha filha, uma palavra obscena. Nunca ouvi. Se eu disser para vocês que têm ouvido, eu sou mentiroso. Temos que dar uma formação aos nossos filhos. Temos que cuidar da nossa casa, cuidar dos nossos filhos. Fomos chamados para edificarmos o corpo de Cristo. Os jovens e adolescentes nos veem como pessoas maduras, portanto, o que fazemos, eles entenderão como uma aprovação bíblica. O que defendemos? A fé ou opiniões fúteis? O que você faz como adulto, com uma pessoa dita serva de Deus, seu filho está te vendo, ou os adolescentes, os jovens estão nos vendo. Ele te vê como uma pessoa madura. Se você faz alguma coisa que não convém, ele vai achar que tem uma aprovação bíblica, porque você, como uma pessoa madura, está fazendo, então não há problema nenhum. Não é verdade? Bom, se o tio lá, que é servo de Deus, é um homem adulto, é um adulto, a tia é adulta, está fazendo, então não há problema nenhum. Então eu também posso fazer. Que problema nisso? Eles estão me dizendo que não existe problema nenhum, né? Então eu vejo que é meio complicado. A gente tem que fechar todas as brechas, todas as portas.
É muito sério. Muito sério. Muito sério. Eu observo as nossas festas, irmãos. Nossas festas como servos de Deus. Festas onde são introduzidas músicas do mundo. Músicas onde o povo de Deus vai para a pista dançar juntamente com um monte de ímpios. Isso convém ao servo de Deus? Isso convém à igreja de Deus? Se você quiser, meu irmão, o dia que você fizer, se você me convidar para uma festa programada por você, você me avisa antes, porque eu não quero não. Pessoas postando seus artistas, seus cantores prediletos na internet. Irmãos, o jovem está vendo aquilo ali, o jovem está vendo que isso é comum, isso é normal, não há problema nenhum. Você é antiquado. Você curte aí um Amado Batista, de repente uma música aí, coisa mais antiga, mais dos anos 70, 80, mas o jovem adolescente, o negócio dele é funk, baladas. Você pensa que ele vai se ater a uma música de Amado Batista? Eles vão para os funks da vida, é um show. Bom, se a tia está participando de um show sendo uma serva de Deus, que problema tenho eu também de participar de um show, ainda que seja um funk? Não há diferença nenhuma. Eu não tenho uma autoridade para dizer ao meu filho que ele não deva ir para um funk. E você sabe o que rola no funk? Você sabe o que rola em um pancadão? Droga, prostituição, promiscuidade, pecado. Você está lançando seu filho nas trevas. É muito sério. Nada pessoal. Amo a igreja do Senhor. Falo isso porque amo a igreja do Senhor. Somos o povo de Deus na terra. Temos que fazer a diferença. De repente você até pode dizer que eu estou sendo um pouco radical. Não tem nada a ver. Meu irmão, a Bíblia não reprova você ir para um show. A Bíblia não reprova que você fuma maconha, que você cheire uma cocaína. Não está escrito na Bíblia que você não deve fumar maconha e nem cheirar uma cocaína. Então não está na Bíblia, eu posso fazer. Só mesmo que o diabo usa para lançar os seus filhos nas trevas. E quando eles entram ali, para sair é difícil. E são portas abertas. Porque no funk, no pancadão, rola uma maconha, rola uma cocaína. Eu me lembro quando eu era jovem, eu queria ser tido como doidão. E aí eu tinha que usar. Porque senão eu não fazia parte daquele grupo que era doidão. E não é diferente não. A gente vê muitos jovens querendo imitar outros jovens aí do mundo, porque são doidões. E lá, ali no funk, no pancadão, seu filho fatalmente vai ser enredado por essas coisas. Daqui a pouco ele está fumando, está cheirando, tomando pico, e às vezes até fumando, cheirando aí, ou fumando um crack, droga desgraçada, que está destruindo muitas vidas. São portas abertas. É muito sério. São portas abertas. Talvez você esteja se escandalizando com o que eu estou falando, meu irmão. Talvez eu saia daqui cheio de inimigos. Mas eu tenho a minha consciência tranquila, porque o recado de Deus eu estou entregando para você.
Posso sair daqui cheio de inimigos, mas o recado de Deus eu estou entregando para você. E se eu estou sendo assim, irmãos, se eu estou sendo radical, o que dizer do nosso amado Valdir? Se eu estou sendo radical, o que dizer de Valdir Pereira da Silva? Me lembro que uma irmã ela casou-se, não sei se foi aqui, parece que ela usou de uma música do mundo aí, no seu casamento. O irmão Valdir reprovou aquilo ali. Eu concordo com ele. O que dizer de Valdir Pereira da Silva? Para mim era o melhor pregador, um dos melhores pregadores que eu conheci. Dos melhores pregadores que eu conheci. Valdir Pereira da Silva tratava duro com a minha vida. Quantas vezes eu vim do mundo cheio de macela, quantas vezes eu fui à casa daquele irmão, eu fui à escola onde eu estudava. Eu lembro que uma vez eu estava em pé ali no meio do corredor, eu tinha pecado contra Deus, vacilado, não me lembro o que cometi, eu sei que eu estava muito triste ali em pé, ele sentado aqui, momento de adoração, eu ali em pé, assim, viajando, ele aqui sentado, ele conhecia as ovelhas. Ele se levantou daqui, foi lá onde eu estava. Eu achei que ele ia passar direto. Ele veio a passos largos. Eu fiz assim, achei que ele ia passar direto. E eu fazia assim, ele vinha em minha direção. Ele chegou na minha frente, me sacudiu, me pegou pelo ombro, me sacudiu, me chacoalhou. E falou: arrependa-te dos teus pecados. Adore ao Senhor com entusiasmo. Virou as costas e foi embora. Eu olhei aquele homem pelas costas e falei: esse é meu pai. Esse é meu pai. É um homem que verdadeiramente tem cuidado de mim. Eu vou recusar a disciplina, tratamento. Melhor pregador que eu já ouvi, porque ele tem tratado com a minha vida. Eu gosto disso aí, você falou. Palavra que trata com o meu caráter. Nossa palavra foi pregada comigo, trata com o meu caráter. Porque aqueles que são de Deus ouvem a palavra de Deus. Mas vós sois filhos do diabo, disse Jesus. Que ele satisfazer os desejos. Que ele foi homicida desde o princípio. Nunca se firmou na verdade. Eu tenho certeza, irmãos, que existem muitos jovens, muitos adolescentes, muitos adultos aqui no nosso meio, que de repente ainda não tiveram uma experiência com Deus, uma experiência real com Deus. Existem muitas pessoas aqui que, se partirem dessa vida agora, eu não sei se encontrarão com o Senhor. Não sei se vão para o seio de Abraão. Tem muitos irmãos aqui no nosso meio, aqui na igreja, no meio da igreja, que se partiu hoje desta vida, eu não sei se estarão com o Senhor. É necessário que haja um avivamento. Deus tem que avivar o seu povo. Deus tem que chacoalhar o seu povo. Deus tem que mudar o seu povo.
Apocalipse 2, 29, diz, quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz às igrejas. Tem que ter ouvido de Deus, ouvido espiritual, para ouvir verdadeiramente o que o Espírito diz às igrejas. Ouvir o Espírito é discernir a sua voz. Muitos homens e mulheres de Deus o têm ouvido, e os que têm ouvido têm chorado e se angustiado e clamado em face dos desvios da verdade e dos princípios divinos. Então muitos têm um ouvido um tanto sensível para verdadeiramente ouvir e discernir a voz do Espírito. Para que estamos aqui? Com que propósito Deus nos mantém nesta terra? A vontade do Senhor é que estivéssemos com Ele. Você acha que Deus se agrada em ver a sua igreja nesta terra sofrendo, padecendo? A vida angustiante. A vontade do Senhor é nos arrebatar, nos levar para Ele. A vontade do Senhor Jesus é nos levar para Ele. Aqui em João capítulo 17, (17, 24) diz assim: pois a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Jesus, a vontade dele é nos levar dessa vida. Mas por que é que você está aqui? Por que estou aqui? Para que estou aqui? Com que objetivo o Senhor nos mantém nesta terra? Para que estou aqui? Para que estamos aqui? O Senhor, Ele quer nos usar como ferramenta de salvação, de restauração de vidas. Então, para que estamos aqui? Para enriquecermos? Muitas vezes nós nos atemos tanto à vida material. Às vezes temos um emprego, queremos ter um outro, um emprego paralelo, um serviço paralelo, e tomamos todo o nosso tempo e não temos tempo para fazermos a obra de Deus, para servirmos ao Senhor. Para que estamos aqui? Em que propósito o Senhor nos mantém ainda nesta terra? Um homem chegou para o Senhor Jesus e falou assim: Senhor, manda que meu irmão reparta comigo a herança. Jesus olha para aquele homem e fala assim: homem, quem me construiu juiz ou partidor entre vós? Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida do homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Para que estou aqui? Que propósito o Senhor me mantém ainda nesta vida, nesta terra? Paulo sabia que era incomparavelmente melhor partir e estar com Deus, e até o desejava. Mas uma coisa o prendia a esta terra: a obra de Deus. A vontade de Paulo era partir e estar com o Senhor, porque ele sabia que era incomparavelmente melhor. Mas tinha uma coisa que o prendia a esta vida, a esta terra: a obra de Deus. Ele precisava fazer a obra de Deus. O que te prende? O que me prende a esta terra? São as riquezas, são os bens materiais? É este mundo? Estou preso neste mundo? O que me prende a esta vida? Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne, e convencido disso estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriar, etc. Então a gente vê que Paulo, o desejo dele era permanecer. Ele tinha um motivo. Me lembro do Celso, que sempre desejava rachar fora daqui, sumir desta vida. Em João 9, 24, nós vemos uma
a grande responsabilidade que pesa sobre a sua igreja, sobre a igreja do Senhor, nós somos cooperadores com o Senhor, cooperadores com Cristo. 9:24. Então chamaram pela segunda vez João 9:4. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou. Enquanto é dia, a noite vem enquanto ninguém mais pode trabalhar. Observa que ele não diz: é necessário que eu faça a obra do Senhor. É necessário que façamos, está no plural. Nós somos cooperadores do Senhor nesta obra. É necessário que façamos a obra do Senhor enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém mais pode trabalhar. Em João 17, 14 e 21, ao ser a palavra de Deus injetada em nós, essa veio produzir vida, o que é completamente oposto ao mundo, por não sermos mais aliados a Ele. Por esta razão, Jesus pede ao Pai não para nos tirar do mundo, e sim para nos guardar do mal. Pede para nos santificar na verdade, na intenção de não sermos como os hipócritas que não entram e fecham as portas que querem entrar, que falam daquilo que não vivem. Por fim, ele afirma ao Pai que assim como o Pai o enviou ao mundo, ele também nos enviava. O Senhor tem pressa. Enfrentaremos muitas batalhas, pois ele mesmo diz que o mundo nos odiou. O Senhor nos envia a pregarmos, a resgatarmos vidas do mundo, aquele que não pertence definitivamente a este mundo. Quanto a ele, diz que roga ao Pai pelos que futuramente haveriam de crer. Ele os vê chegando-se através da pregação daqueles a respeito dos quais ele disse: também eu os enviei ao mundo. Quando Jesus diz: como é o Pai em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, nos mostra a responsabilidade de fazermos Deus visto na terra. O mundo precisa ver o caráter de Deus expresso na sua igreja. Lembremos o que disse Jesus quando pediram para lhes mostrar o Pai. Qual foi a resposta do Senhor? Há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Por isso ele falava como quem tinha autoridade, não como os hipócritas, pois o mundo via Deus na pessoa de Jesus Cristo. Ele é a expressão exata de Deus Pai. O mundo precisa ver na igreja o caráter expresso de Cristo, para que ele creia, para que o mundo creia que Deus o enviou. Deus enviou o seu Filho. Essa é a verdade. Então, para que estou aqui? Irmãos, há uns mais ou menos 3 anos atrás, os irmãos estavam no retiro, e os irmãos estavam retornando do retiro. Eu tive um sonho. Eu trabalhava com um colega, o Wellington, e ele era um rapaz, já contei para alguns irmãos, já contei talvez aqui mesmo. Esse rapaz, ele era muito vaidoso, extremamente vaidoso, e gostava muito de cuidar da aparência, fazer musculação, muito preocupado consigo mesmo. E eu tive um sonho, eu me vi num campo de futebol, eu e esse rapaz, e de repente aparece do nada um porco já em estado de decomposição, um porco ali, uma coisa horrenda. E nós olhamos para aquilo ali, e ele pergunta: o que é isso? Do nada eu olhei para ele e disse: isso é o inferno. E aquela coisa horrenda, aquela coisa terrível, eu disse: isso é o inferno. E eu estendi a mão e falei: coisa imunda, eu te repreendo em nome de Jesus. O porco cai de lado, o seu ventre estoura,
e jorra peixes frescos do ventre do porco. Peixes frescos. De repente aquele rapaz, ele desaparece. E aparece uma outra pessoa. Uma pessoa completamente oposta a esse rapaz. Uma pessoa pregadora do Evangelho, uma pessoa que tem se anulado pela causa do Evangelho. E de repente eu acordei, fui ao banheiro, e retornei para cá porque eu tinha que trabalhar uma hora e pouco depois, e não consegui dormir. E eu fui obrigado a me levantar, me ajoelhei, comecei a falar com Deus e senti uma presença diabólica atrás de mim. E depois Deus começou a me dar discernimento deste sonho. E o discernimento que eu tive, irmãos, é que esse rapaz que eu vi no sonho, ele era um rapaz muito voltado para si mesmo, muito preocupado consigo mesmo. E assim a grande massa do povo de Deus, a grande massa do povo de Deus, e o porco era realmente o inferno, tragando muitas vidas. São vidas que, eu falo que para ir para o inferno é só morrer. Então aquele porco é realmente o inferno. E aquela pessoa que apareceu depois é mais uma parcela do povo de Deus, um remanescente que ainda busca o Senhor. E o entendimento que eu tive ali é de que a igreja, a grande parte, a grande massa da igreja tem uma postura, a postura daquela primeira figura que apareceu, daquele primeiro rapaz que apareceu. E quando tivermos a postura daquela segunda pessoa que apareceu, aí sim, o inferno vai abrir suas entranhas e vidas vão jorrar. Este foi o discernimento que eu tive. Este rapaz, ele está com o Senhor. Pouco tempo depois eu conversei com ele e ele foi acometido de um câncer de próstata. Esse rapaz. E alguns meses depois o meu PSA começou a subir. E a situação dele foi se agravando, e esse rapaz não resistiu, foi a óbito. Dias depois, através de um diagnóstico, resultado de um exame que eu fiz, eu fiquei sabendo que eu também estava com câncer de próstata. E eu falei com a minha esposa: amor, o sonho, eu também vou embora. Daqui a pouco eu estarei com o Senhor. E eu me lembro que eu não queria falar para o Tião, porque eu não queria deixar o irmão aflito, e chamei os irmãos do presbitério para conversar ali dentro, na sala. Começamos a conversar. Aquilo deve ter sido um tratamento para mim. Começamos a conversar, e aí Juninho começou a contar a experiência de, acho que 2 presbíteros na Serra que tiveram a doença. E eu, na expectativa, ele vai falar que foram curados. Ele vai falar que foram curados. Ele contando e tal, aí, eu não sei se ele deu uma pausa, e Derones perguntou: e aí? Aí ele disse: morreram. Que consolo. Fui para casa cabisbaixo, mas era tratamento de Deus. Aí os irmãos oraram por mim, e eu tenho certeza que de repente minha cura aí, o que Deus tem feito é resposta de oração. Tenho certeza disso. Então, amados, é uma bênção o povo de Deus se posicionar, né?
E eu sou culpado, irmãos. A impressão que nós temos quando vemos essas cadeiras vazias é que nós estamos estagnados. É que a igreja não tem produzido, a igreja não tem salvado vidas. Dá uma olhada do lado do seu lado aí, irmãos, para a direita e para a esquerda. Olhe, por favor, para a direita e esquerda da sua cadeira. Quantas cadeiras vazias? Quem é culpado de tudo isso? Quem é culpado disso aí? Eu sou culpado. Eu, Edson, eu sou culpado disso aí. A gente não tem que transferir responsabilidade para o presbitério, não. Nós somos culpados, a igreja é culpada. Nós somos culpados disso aí. Nós temos que ter a postura daquela segunda figura, aquela segunda pessoa que apareceu. Aquela pessoa que se anulava, aquela pessoa que se doava ao Senhor. Qual é a sua postura? Da primeira pessoa que apareceu no sonho ou da segunda pessoa? De repente a minha postura é da primeira pessoa. Precisamos ter uma postura diferente. Eu preciso de uma postura diferente. Eu quero terminar, irmãos, reconhecendo que eu preciso ter uma postura diferente. Eu quero terminar reconhecendo o meu egoísmo, reconhecendo de que muito pouco tenho feito, pouco tenho orado, pouco tenho feito. E você? Eu preciso fazer a diferença. Eu preciso orar, eu preciso buscar a face do Senhor, eu preciso fazer a obra de Deus enquanto é dia. Eu preciso. Você precisa?